Olá, tudo bem? Está chegando a nossa semana de provas. Eita, e agora? Agora, como sempre, você vai fazer o seu melhor, vai estudar e colocar em prática o que você aprendeu. E para dar uma forcinha para você, eu preparei esta aula com todas as páginas do módulo que você precisa estudar. Então, vamos revisar e você vai aproveitar para conferir o seu livro. Cada resposta. Página 32, questão 20. O hino nacional brasileiro também expressa ideias e sentimentos sobre o nosso país. A seguir, complete as frases baseadas nesse hino, combinando as palavras com o verbo ter. Então, nós iremos usar nesse espaço o verbo ter combinando com a frase. O Brasil, formoso céu, risonho límpido. O Brasil tem formoso céu. Os filhos deste solo têm mãe gentil. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Você observou que o primeiro tem é sem o acento circunflexo e já o segundo e o terceiro tem acento? Lembrando que nós usamos tem quando a frase está no singular, o Brasil, e no plural nós usamos com acento. Os filhos deste solo têm. Teus risonhos campos, lindos campos, têm. Então, tem sem acento está no singular e tem com acento está no plural. Questão 21. Organize os versos do hino nacional combinando as palavras. Aqui estão as palavras e nós vamos observar qual a primeira palavra nós iremos utilizar. Qual será a primeira palavra? Com certeza é teus, ó. É a única palavra que está escrita com letra maiúscula. Então, sempre eu vou começar uma frase com letra maiúscula. Teus risonhos lindos campos têm, ó, como são campos, não é apenas um, tem mais flores. Letra B. Vamos observar as letras, ó. Nossos está com letra maiúscula, então vamos começar com a palavrinha nossos. Então, nossos bosques têm mais vida. Nessa atividade, você vai lembrar dos substantivos coletivos. Isso mesmo. O substantivo coletivo, ele sempre vai estar escrito no singular, mas vai representar um grupo de pessoas, quem sabe de lugares, de objetos, enfim. Observe as palavras em destaque e responda. Minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiral. Observe as palavras que estão aqui destacadas, uma está no plural e a outra no singular. No entanto, a palavra que está no singular está se referindo a palmeiras. Muito bem. Reescreva as frases a seguir como foi feito na atividade anterior. Minha terra tem laranjeiras, minha terra tem laranjal. Minha terra tem pés de milho, minha terra tem milharal. Minha terra tem mangueiras, minha terra tem mangueiral. Com qual letra terminam as palavras que você escreveu na segunda atividade, ou seja, na questão 23? Todas elas terminam com a letra L, ou seja, estão todas no singular, mas estão o quê? Se referindo a um grupo de laranjas, a um grupo de pés de milho, a um grupo de mangueiras. Não esqueça. Seguindo a lógica do Cazuza, que diz o seguinte: toda laranja nasce da laranjeira, que está no laranjal. Cresce bem e não faz mal. E agora, com abacaxi, como ficaria essa frase? Todo abacaxi nasce no abacaxizeiro, que está no abacaxizal.
cresce bem e não faz mal. E a abóbora? Toda abóbora nasce da aboboeira, que está no aboboral, cresce bem e não faz mal. E o açaí? Todo açaí nasce do açaizeiro, que está no açaizal, cresce bem e não faz mal. Observe a combinação das palavras e como a palavra que está no singular está representando o plural de cada fruta que está sendo mencionado. Abacaxi, abacaxizal. Abóbora, aboboral. Açaí, açaizal. Nessa atividade, nós iremos relembrar os sons do X. Aqui nós temos algumas palavras que estão presentes no texto, lá na página 46, que fala da beleza natural brasileira. Vocês podem observar que todas as palavras estão sendo escritas com X, são escritas com X. Agora nós iremos separar em sílabas. Expedição, exploração, exposição, exuberante. Observe, expedição, o X tem o som de S. Exploração, também com som de S. Exposição, som de S. Exuberante, o X tem o som de Z. Muito bem. Qual o sentido dessas palavras no texto? Bom, a expedição é uma viagem ou a saída para uma pesquisa. A palavra exuberante, que expõe beleza, algo muito belo. E qual o significado dessas duas palavras no dicionário? Expedição significa ato de expedir-se, remessa de tropas para um determinado fim, grupo dedicado a explorar, a estudar uma região, geralmente em caráter científico. Agora a palavra exuberante, cheio, repleto, animado, vivo, viçoso e vigoroso. Nessa atividade, nós iremos observar algumas palavras também escritas com X. Quais das palavras abaixo são da mesma família? Pinte-as da mesma cor para indicar os grupos formados. Eu já identifiquei cada família com a sua cor. Então, nós temos aqui a palavra exuberância, exuberante, expediente, expediência. Olha a cor. O amarelinho, explorador, exploração, explorando, explorado, expedicionário, expedição, explorado, explorando. Certo? Conseguiu identificar? Circule aí ou pinte, conforme está sendo solicitado, se você ainda não fez. Questão 17. Complete a sequência abaixo com famílias das palavras. Então, vamos lá. Eu tenho a palavra exploratório e explorar. Qual seria? Exploração e explorador. Explicar e explicável. Da mesma família é a palavra explicação, de explicar, e explicável, explicativo. Explosivo, explosível. Explosão, explodir. Externato, externar. Exterior, externo. Ainda observando e estudando as palavras escritas com X, neste caça-palavras, você vai encontrar 8 palavras que são escritas com a letra X. Então, elas já estão aqui selecionadas. Exuberante, explosão, exalar, exclamar, excluir, expulsar. E na questão 19,
você vai separar as palavras que você utilizou na atividade anterior em dois grupos. Palavras com X, com som de S, como em sapo. Palavras com X com som de Z, como em zebra. Então, quais são elas? Exclamar, excluir, expulsar, exterior, explosão, que estão aqui. Todas escritas com X com som de S. E com som de Z, exuberante, êxodo, exalar. Nessa atividade, você vai identificar e escrever as frases do texto da página 46 que apresentam esse tipo de sinais. Sim, sinais de pontuação. Então, nós temos aqui os dois pontos, aspas e o hífen. Quando que utilizamos esses sinais? Para introduzir a fala de alguém, para indicar a pessoa que está falando e para destacar uma explicação. Página 59. Confira como inicia o relato da menina Diocina e responda. O relato completo está lá na página 55, você pode conferir. Tenho 10 anos de idade e moro num lugar bem pequeno, chamado Ludovico. Vivo numa casinha gostosa, com telhado de palha de babaçu, junto com nossos pais, José e Maria das Dores. Eles trabalham na roça. Minha mãe também quebra coco de babaçu para viver. A narradora participa do relato? Sim, participa. E quais palavras indicam isso? As palavras tenho, moro, vivemos, nossos, minha. Na questão 30, se um amigo de Diocina contasse a história dela ou da sua vida, como ficaria o trecho da atividade anterior? Reescrevendo este trecho, a história ficaria da seguinte forma. Diocina tem 10 anos de idade e mora num lugar bem pequeno, chamado Ludovico. Vive numa casinha gostosa, com telhados de palha de babaçu, junto com seus pais, José e Maria das Dores. Eles trabalham na roça. A mãe dela também quebra coco de babaçu para viver. Observe que algumas palavras foram modificadas. Nessa atividade, você vai ficar atento à concordância verbal. Sim, eu não posso usar o mesmo verbo quando estou falando a primeira pessoa do singular para a terceira pessoa do plural, de maneira nenhuma. Veja só, precisamos ter uma concordância ao pronunciar os verbos. A frase é mato adentro. Eu vivo mato adentro. Você vive mato adentro. Nós vivemos mato adentro. Eles vivem mato adentro. E se eu falasse eu vivem mato adentro? Não combina, né? Você percebe aí que a concordância verbal não está correta. Então vamos observar a segunda frase. De brincar com animais. Eu de brincar com os animais. Eu o quê? Qual seria o verbo que combinaria com esta frase? Eu gosto. É o verbo gostar. Então, eu gosto de brincar com os animais. Ele gosta de brincar com os animais. Nós gostamos de brincar com os animais. Elas gostam de brincar com os animais. E agora? Eu, mania de achar que filha mulher não pode estudar. E aí, qual seria o verbo que encaixaria com essa frase? Eu tenho o verbo ter. Então,
ter está no infinitivo. O verbo gostar está no infinitivo, lembra? O verbo vivo está conjugado, mas no infinitivo ele vai ficar como viver. Muito bem. Eu tenho mania de achar que filha mulher não pode estudar. Você, ele, ela tem mania de achar que filha mulher não pode estudar. A gente tem mania de achar que filha mulher não pode estudar. Nós temos mania de achar que filha mulher não pode estudar. Vocês, eles ou elas, têm mania de achar que filha mulher não pode estudar. Olha um detalhe que nós já vimos na atividade anterior, o verbo ter. Você, ele ou ela está no singular. Tem sem acento. Vocês, eles ou elas está no plural. Tem com acento. Estamos na última página do nosso estudo. Página 61, questão 37. Observe o uso da vírgula nas frases abaixo nos quadrinhos. Depois responda. Mãe, vou já colher goiaba que está cheirando. Vem, tapuia, vem. Nos quadrinhos. Pessoal, quem topa participar de uma experiência que estou fazendo? Oba, eu topo. Ei, vocês também querem participar da experiência do Sabino? Muito bem, Luísa. Percebi que eles servem para contar os alimentos. Se você observar direitinho, nós temos vírgulas que estão no quadro 1, 2 e 3. Na maioria das frases, a vírgula está sendo usada para separar perguntas, B, separar elementos de uma lista, C, separar o vocativo, isto é, a palavra de chamamento. Lembram que nós estudamos carta e o vocativo de uma carta, a palavra que chama a pessoa? Nós temos aí, por exemplo, mãe, ó, tá chamando a pessoa. Quem é a pessoa que está chamando? A mãe. Vem, vem quem? Tapuia. Aí nós temos aí no quadrinho, pessoal, vírgula. Então, o vocativo é pessoal. Ei, vocês. E aí? Isto mesmo, a resposta correta é a letra C. Separar o vocativo, isto é, a palavra de chamamento. Esta é a resposta correta. Agora, eu quero que você recapitule todo o conteúdo, observe o seu conteúdo que está escrito no seu caderno, estude por ele e eu quero te desejar uma boa prova. Bons estudos! Um beijo no seu coração e até a próxima aula.